Fala, meus amores! Boa noite, sabadô. E aqui estamos com o nosso Matemática Me Batia. Agora eu bato de volta. Galera, até as luvas, até as luvas do tio Sormani são patrocinadas pelo Exatas para Gabaritar. Galera, muita gente diz, professor, depois que eu conheci o método Sormani, a matemática deixou de me bater. A matemática, ela vai deixar de ser má e vai passar a ser boa, né? Porque o povo fala, matemática, professor, a matemática é má. Não, a matemática é boa. Quando você conhece o método certo, quando você foge das resoluções esdrúxulas, quando você foge da velha didática do cuspigis, né? Onde a galera pega uma equação de segundo grau e resolve utilizando Bhaskara o tempo todo, pega um sistema e utiliza o método da substituição. Aqui, o que é que eu quero? Que você seja aprovado. É por isso que quem está aguardando, gente, o nosso curso de matemática básica, o nosso curso de raciocínio lógico, entra no grupo que está aí na descrição do vídeo, porque o curso vai ser a teoria do que a gente precisa e só questões. Lembra de Pareto, que eu já falei aqui? 80% exercícios, 20% teoria. Esse é o caminho. Então, gente, aproveitem, porque essa aula, depois ela vai ser retirada, porque ela entra aí num projeto. Então, aproveitem aí para assistir a aula ao vivo. E aproveitem também, baixa o material aí que está na descrição do vídeo. Galera, separei para vocês hoje, ó, que lindo, 10 questões para vocês de matemática, tá? 10 questões de matemática básica que às vezes não utiliza de maneira direta, tá? A matemática básica, mas está dentro das questões. Então, vamos embora aí. Show de bola. Vamos para a primeira questão. Gente, a primeira questão, uma questão da Quadrix 2025, diz assim: Gael ficou muito feliz com sua promoção no trabalho e decidiu comemorar com os colegas, levando uma salada de frutas. Para isso, ele comprou 48 bananas, 72 maçãs e 120 morangos e quer montar porções individuais, todas exatamente iguais, com a mesma quantidade de cada fruta sem deixar sobras. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Ele conta uma historinha querendo lhe induzir a você pensar em uma coisa, mas esse item ele colocou, ó, o mínimo múltiplo comum, né, o MMC, tá, ó, vê, mínimo múltiplo comum, o MMC entre os números que representam a quantidade de bananas, maçãs e morangos comprados por Gael é 720. Gente, ele quer que você calcule o MMC entre 48, 72 e 120. Ó, MMC você sai dividindo pelos primos. Vamos lá. Vamos começar aí pelo primo 2. 48 por 2, 24. 72 por 2, 36. 120 aí por 2 dá quanto? 60. Beleza? Por 2, tem alguém ainda que dá? Dá. 24 por 2, 12. 36 por 2, 18. 60 por 2, 30. Tem alguém ainda que dá por 2? Tem. 12 por 2 dá 6. 18 por 2 dá 9. 30 por 2 dá 15. Tem alguém ainda que dá por 2? Tem. 6 por 2, 3. O 9 não dá, repito. O 15 não dá, repito. Tem alguém ainda que dá por 2? Não. Depois do 2, o próximo primo aí, o 3. Tem alguém que dá por 3? Tem.
3 por 3, 1. 9 por 3, 3. 15 por 3, 5. Tem alguém ainda que dá por 3? Tem. 3 por 3, 1. Esse não dá, repito. 5. Galera, tem alguém que dá por 3 ainda? Não. Depois do 3, o próximo primo, 5. 5 por 5, 1. Ó, não dá, repito. Não dá, repito. Galera, deu 1 aqui em todo mundo. No final, acaba. Pronto. Quem vai ser o MMC? Você vai multiplicar esses carinhas aqui, ó. Você vai multiplicar esses carinhas. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. 48 vezes 3, ó. 3 vezes 8, 24 dá 2. 3 vezes 4, 12. 2, 14. Dá 144. 144 vezes 5. Dá quanto? 720. Então, ó. O menor múltiplo comum, 720. Item o que, gente? Correto. Galera, isso é matemática básica. Todo probleminha, né, que fala em encontro, coincidência. Quando vai ser o próximo encontro? MMC, tá? Mas ele pediu aqui para você calcular o MMC da quantidade de bananas, maçãs e morangos. Tá aí, 720, item correto. Vamos para a próxima. Gente, uma questão da FAFIPA. Diz assim: 3 sócios X, Y e Z investiram valores diretamente proporcionais a 4, 7 e 9, respectivamente, em um negócio. Se o total investido foi de 4 mil, qual a soma dos algarismos do valor investido pelo sócio Y? Ó, eles estão pegando 4 mil, dividindo em partes diretamente proporcionais a 4, 7 e 9. Essa parte é de X, essa de Y, essa de Z. Ele quer na questão, ó, a soma dos algarismos do valor investido pelo sócio Y. Galera, eu já disse aqui, ó, toda questão que te der o todo e te der as partes, mandou dividir em partes proporcionais, pegue o todo e divida pela soma das partes, ó. Toda vez que você pega o todo e divide pela soma das partes, você está encontrando o valor de uma parte, o valor de uma cota. Vai ficar aqui 4 mil, 4 mais 7 dá 11, mais 9, 20. Cortei os zeros, ó, 400 por 2, 200. Ou seja, o valor de uma cota de uma parte é 200. Só que eu quero do Y. O Y tem 7 partes, ó. E cada parte vale quanto? 200. 7 vezes 200 dá quanto? 1.400. Gente, só que ele quer a soma dos algarismos. Você vai somar 1 mais 4 mais 0 mais 0. 1 mais 4, 5. Mais 0, 5. Mais 0, 5. 5 aí como resposta, letra A. Nada de botar K, nada de perder tempo. Tem o todo, tem as partes. Pegue o todo e divida pela soma das partes. Chupa, FAFIPA. E ninguém resolve a quantidade de questões que a gente resolve. Ninguém entrega a quantidade de conteúdo que a gente entrega aqui. Tá? Então, o mínimo, dê o like, curte, compartilha, comenta aí, ó. Eu vou ser aprovado. Vamos embora? Vamos para a próxima. Questão 3
uma questão da Fundatec. Ó, referente às condições de existência de um triângulo, analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. E aí ele diz: é possível formar um triângulo com as medidas 3, 6 e 7, com as medidas 8, 12 e 2, com as medidas 10, 7 e 4, a ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo. Então ele quer de cima para baixo. Às vezes ele bota de baixo para cima, ó, e a galera se atrapalha. Gente, será que se você pegar um palito de 3 centímetros, um palito de 6 e um palito de 7, você consegue formar um triângulo? Muita gente não sabe disso. Você só consegue formar triângulo se cada lado, ó, o A, o B e o C, cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Cada lado num triângulo sempre é menor que a soma dos outros dois. Se um deles já não obedece isso, já foi. Ó, o A tem que ser menor que B mais C. O B tem que ser menor que A mais C. E o C tem que ser menor que A mais B. Gente, isso é o CE, a condição de existência de um triângulo. Você só consegue formar triângulo se cada medida for menor que a soma das outras duas. Se obedecer, forma triângulo. Então, por exemplo, ó, aqui na primeira, 3 tem que ser menor que 6 mais 7. O outro, 6 tem que ser menor que 3 mais 7. E por último, 7 tem que ser menor que 3 mais 6. Gente, passou nessas três condições. 3 é menor que 6 mais 7? É. 6 é menor que 3 mais 7? É. 10 é menor que 7 mais 4? É. Então, gente, passou. Isso aqui forma triângulo, ó. É possível. É verdade, ó. Já tá fora. Já tá fora. Agora, o outro. Vamos lá. 8 tem que ser menor que 12 mais 2. Aqui, 12 tem que ser menor que 8 mais 2. E 2 tem que ser menor que 8 mais 12. Gente, cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Ó, 8 é menor que 12 mais 2, ó. Esse 8 aqui é menor que a soma dos outros dois? É. Agora, 12 é menor que 8 mais 2? Gente, 8 mais 2 dá 10. 12 é menor que 10? Falso. Gente, se já falhou, não forma triângulo. Então aqui é o quê? É possível formar falso. Ó, o segundo tem que ser falso, já tá fora. Beleza? Ó, ficou só letra C e letra E. E por último, é possível formar um triângulo com essas medidas 10, 7 e 4. 10 tem que ser menor que 7 mais 4. Quem? 7 tem que ser menor que quem? Que 10 mais 4. E por último, 4 tem que ser menor que 10 mais 7. 10 é menor que 7 mais 4? É. 10 é menor que 11. 7 é menor que 10 mais 4? É. 7 é menor que 14. 4 é menor que 10 mais 7? É. Passou. Aqui vai formar triângulo. Verdade. VFV. VFV, letra C. Gente, às vezes o pessoal pensa que 3 medidas quaisquer sempre forma triângulo. Eu só consigo formar um triângulo
se cada medida for menor que a soma das outras duas. Por exemplo, essas medidas 8, 12, 8, 12 e 2 não vai conseguir formar um triângulo. Não consegue. Tranquilo? Gente, isso vem cobrando. Inclusive caiu na VUNESP, caiu na FGV. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 4. Ó, vou dar uma dica linda, para não dizer fodarástica. A curva apresentada no plano cartesiano corresponde ao gráfico da função. Vamos lá. Ó, gente, eu tenho aí função do segundo grau, ó, que é uma função desse tipo. Ax ao quadrado mais bx mais c. É uma função de segundo grau. O gráfico de uma função de segundo grau é essa curva chamada parábola. E aí o que é que acontece, ó? Veja, é só lembrar do bonequinho. Ó, eu tenho aqui duas possibilidades. O A ser maior que zero, positivo, tá? Esse A, o que multiplica o x ao quadrado, ser positivo. E o A ser negativo. Ó, se o A for positivo, a concavidade da parábola, sendo positiva, ó, tá para cima. Tá para cima. Tá vendo um bonequinho sorrindo? Quando A é positivo, a concavidade é para cima, feliz. Tá rindo. Quando A é negativo, ó, a concavidade tá para baixo. Tá vendo o bonequinho triste? Por quê? A concavidade da parábola tá para baixo. Então, ó, A positivo, concavidade para cima, bonequinho feliz. A negativo, concavidade para baixo, bonequinho triste, ó, para baixo triste, para cima feliz. Para cima bonequinho sorrindo. Para baixo negativa, coisa negativa, para baixo. Ó, A maior que zero, maior significa positivo, né? Menor significa negativo. Coisa positiva para cima, coisa negativa para baixo. Ó, a concavidade aqui da parábola tá para baixo. Então, o A com certeza, ó, se a concavidade ela for para onde? Para baixo, o A é negativo. Gente, ó, o A aqui é 1. Ele é positivo. Tá fora. O A aqui é 1, ó, que é o que multiplica o x2. É positivo. Tá fora. Só ficaram esses valores, essas funções, ó. Aqui é menos 1, ó. O A é negativo. Menos 1, né? Quando não tem nada, né? O 1 fantasma. O A é negativo. Aqui, ó, menos 1. O A é negativo. Ficaram essas três. Vamos lá. Veja. Esse ponto aqui, onde a parábola corta o y, ó. Onde a parábola aqui corta o y, é o valor do C. O C aqui, ele é positivo. Gente, ó, cada marcaçãozinha aqui dessa, ó, aqui é 0, né, ó. Aqui não tá o 0. Aqui é 1 unidade. Aqui é 2. O C é 2, tá vendo? O C é positivo. O C é o cara que tá só, sem letra. O C aqui, ele é quanto? Menos 2. Tá fora. Tá fora. Ó, aqui é o C. Aqui é o C. Eita, professor. E agora, professor, o significado do B? Gente, aí é que tá a dica preciosa. Ó, o B. Você sabe como é que eu sei o B? Como é que ele se comporta? É como a parábola corta o eixo do Y. Ó, a parábola tá cortando o eixo do Y subindo. Ó, como é que ela corta o eixo do Y? Subindo. Se corta o eixo do Y subindo, o B é positivo. Se fosse isso aqui, ó. Ó, se fosse isso aqui, ó. Ó. Cortou o eixo do Y descendo. Aí o B seria o quê?
negativo. Negativo. Cortou o eixo do Y descendo, o B é negativo. Aqui está cortando o eixo do Y subindo, então o B é positivo. Gente, aqui não aparece ninguém multiplicando o X. Então o B é zero, ó. É como se fosse isso aqui, ó. Menos x2 mais 0x mais 2. Porque, ó, 0x, isso some. Por isso que essa função aqui, ó, o B é 0. Aqui não, ó. O B é 1. O B é 1. É positivo. Então, resposta. Letra E. Se fosse um gráfico perfeitinho, como se o eixo do Y fosse o espelho, aí o B seria 0. Esse gráfico não é um gráfico perfeitinho, ó, só para você ver. Aqui é 1, aqui é 2. Aqui, ó, é menos 1. Se ele fosse perfeitinho, no 2, do outro lado, do menos 2, né? Fosse um espelho aqui o eixo do Y, aí o B seria 0. Então, se a parábola toca o eixo do Y na parte crescente, o B é positivo. Se toca o eixo do Y decrescendo, o B é o quê? Negativo. Por isso, gente, resposta aí, letra E. Gente, essa dica do B, os livros não trazem. É fenomenal. Tranquilo? Sempre o C é onde a parábola corta o Y. É por isso que o C aqui é positivo, é 2. E o B, você só vai dizer se ele é positivo, negativo ou igual a 0, do jeito que a parábola corta o Y. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 5. Durante uma aula de matemática, o professor pediu aos alunos que calculassem 444,8% de 25. Qual o resultado correto? Vamos lá. Muita gente não sabe. Aparece aqui assim, ó. 24% de 50. Gente, o DI na matemática, ele é multiplicação. Quando eu tenho uma multiplicação, se eu trocar a ordem dos fatores, não muda a história. 2 vezes 3 e 3 vezes 2 é a mesma coisa. Eu já dei essa dica aqui em porcentagem. Quando você vai calcular um percentual, você pode trocar de posição os elementos. Só trocar. Ó, só trocar. Por lugar do 24, vem o 50 e a percentagem continua. E por lugar do 50 vem o 24. Vem o 24. Não é melhor você calcular 50% do que 24%? Porque, gente, 50% é a metade. Quem é a metade de 24? 12. 12. Ó, tem coisas que você não pode esquecer. Calcular 50% é dividir por 2. Calcular 25% é dividir por 4. Gente, 25%, ó, você pega uma pizza, divide em 4 partes iguais. Cada pedaçozinho desse, né, 25%, 25% é 1/4. É dividir por 4. Você está dividindo aqui, ó, e peguei uma parte, que é 25%. Então aqui, ó, 444,8% de 25. Você pode trocar os dois de posição. Isso aqui é quem? 25% de quanto? De 444,8. Eita, professor, o que é 25%? É pegar esse valor e dividir por 4. Gente, é besteira, né? Ó. 444 por 4. 111. 8 por 4. 2. Isso vai dar quanto? 111,2. Letra C.
Galera, isso é matemática básica. Ó, isso é a matemática tentar bater em você e você bater de volta. Ninguém faz isso que a gente faz aqui no canal. Por isso que eu não quero diminuir a quantidade de questões, diminuir a quantidade de aulas. Mas para isso eu preciso o quê? Que o pessoal comente. Pô, custa. Às vezes a gente tem vídeo com 5.000 visualizações, mas com 100 likes, com 10 comentários. Gente, aí é aquela coisa, a mesma coisa, você tá num relacionamento, você faz de tudo por uma pessoa e a pessoa não faz por você. Aí o que a cara faz? Chega uma hora que cansa, diga, rapaz, quer saber? Vou reduzir a quantidade de aulas. A gente tenta ajudar o pessoal aqui 0800, mas o pessoal não ajuda, entendeu? Então, gente, é o mínimo que vocês comentem, curta, compartilha, até pra gente poder, ó, podia pegar os slides, botar dentro do grupo do Telegram, com as anotações. Os alunos pagantes têm as anotações todinhas. Mas é aquela coisa, isso depende de vocês. Tranquilo? Vamos para a próxima. Uma piscina pode ser cheia por uma mangueira em 3 horas. Uma segunda mangueira também está ligada, mas ela tem um vazamento que faz com que o volume da água seja reduzindo, esvaziando a piscina em 9 horas se estiver sozinha. Se ambas forem usadas juntas, quanto tempo levará para encher totalmente uma piscina? Ó, veja, você tem lá uma piscina, mas uma está enchendo, né? Uma está enchendo a piscina, mas tem uma mangueira que o quê? Que esvazia. Elas juntas, o tempo junto, vai fazer isso em quanto tempo? Gente, lá dentro do curso, quando vocês adquirirem o curso de matemática básica, não sei se vocês já viram que a gente tá deixando o site lindo, o novo site, né? A equipe tá terminando. Veja, aqui são os probleminhas de torneirinhas e casos semelhantes. Torneira com torneira, torneira e ralo. Aqui é o caso de Ruth e Raquel. A gêmea boa, a gêmea má. Enquanto uma enche, a outra esvazia. Ó, enquanto uma constrói, a outra destrói. Toda vez que você tem esse negócio de enchendo e esvaziando, pedir o tempo junto com 2 elementos, qual é a dica? Multiplica os tempos em cima e subtrai embaixo. Professor, e se fosse 2 mangueiras, ambas enchendo? Multiplique em cima, soma embaixo. Ia ficar 9 vezes 3 e embaixo 9 mais 3. Mas quando for torneira e ralo, enchendo e esvaziando, um constrói, o outro destrói. Um faz, o outro desfaz. Multiplica em cima, subtrai embaixo. Ó, 9 vezes 3, 27. 9 menos 3, dá quanto? 6. Dá para dividir por 3, ó. 27 por 3, 9. E 6 por 3, 2. Quem é 9 sobre 2? Já que está em hora. 4 horas e meia. 4,5 horas. Ou 4 horas e quanto? E 30 minutos. Letra D de Deus. Letra D de Deus, certo. Gente, enquanto o cara tá aplicando o método da unidade, tá perdendo tempo com equação, aqui é um néctar. Aqui é um néctar. Quero ver se não vai ter uns 300 comentários. Lembre, depois o vídeo sai, então aproveite para ficar ao vivo. Vamos embora. Ó, questão 7, FCC. Fundação Cansa Concurseiro, Fundação Copia e Cola, Fundação Cuidado Comigo. Em uma escola com 200 alunos, foi feita uma pesquisa sobre a prática de 2 esportes, futebol e vôlei. 120 praticam futebol,
80 vôlei e 30 não praticam nenhum dos dois. Com base nesses dados, qual a porcentagem de alunos que praticam ambos? Gente, ambos é a minha intersecção, ou simplesmente interseção. Interseção é o que está nos dois. Ó, você tem aqui, ó, as duas bolinhas. Ó, futebol são 120, vôlei 80 e 30 tá aqui. O que ele quer saber é isso aqui, ó, a minha interseção. É a interseção, é o que tá nos dois. É essa região aqui, gente, que é comum, ó. Ó, aqui tá a galera que joga o quê? Futebol e vôlei. Gente, aí o povo bota X. Gente, eu já disse, questão que pede interseção de dois conjuntos, você só vai fazer essa pergunta, ó. Quanto passou do total? Como assim, professor? O total são 200. Aí você vai somar os outros, ó. Inclusive soma quem tá fora. 120, 80 e 30. Soma todo mundo. Isso aqui dá quanto? 230. Só que interseção é quanto passou do total. É o que excede. Ó, eu digo bem assim, faça uma continha aí para verificar. Aí você soma tudo, dá 230. Aí você, oxê, mas só tá dando 200. Como é que eu tô somando a 230? É porque o que excede, o que passa, é o que foi contado duas vezes, é a interseção. Então, 230 passa quanto de 200? 30. Então, 30 é a interseção. Se botassem aí 30%, tinha gente que marcava. Só que ele quer em porcentagem. Gente, o total não é 200. O total é 200. 200 aqui é 100%, que é o total. Só que eu quero saber quanto? Eu quero saber 30. Pronto. 30 aqui, ó, é quem? É X. Aí quem quiser é só multiplicar, ó, cruzando, ó. Sempre o cruz credo vai ficar quem? 200 vezes X igual a 30 vezes 100. Ó, corte, 2 zero de um lado, 2 zero do outro. Quem é X aqui? O 2 está multiplicando, passa dividindo, ó. 30 vezes 1, 30. O 2 passa dividindo, 30 por 2. 15. 15%, letra C. Gente, você podia fazer também assim, ó. Sempre que você quiser saber o percentual de uma parte dentro do todo, você pode fazer assim, ó. Pega a parte que eu quero saber, 30, e divide pelo todo, que é quanto? 200. O que é 30 sobre 200? Se eu dividir por 2, não é 15 sobre 100? E o que é 15 por 100? 15 por 100 é quanto? 15%. Gente, questão da FCC 2025. Tá vendo? Que beleza, que aula massa. Comenta aí se tá massa ou não. Também se tiver ruim pode comentar, professor, horrível, horrível. Vamos embora. Questão 8, uma questão de geometria da VUNESP. Em um terreno retangular ABCD com 20 metros de largura, daqui para aqui é 20. Lembre, como é um retângulo, então aqui também tem que ser 20, né? Os lados opostos são iguais. Foi construído um galpão também retangular com 15 metros de comprimento, ó. Daqui para aqui é 15, então, por exemplo, daqui para aqui, só por botar, né, também é 15.
conforme mostra a figura a seguir. Sabendo que o terreno ABCD, gente, o terreno todo, ó, o terreno todo, ó, o terreno, o quê? A, B, C, D é o terreno todo, tá? Sabendo que o terreno ABCD, tá vendo, ó? A, B, C, D, o terreno ABCD, que é o terreno todo, tem 140 metros de perímetro. O que é perímetro? É a soma de todos os lados da figura. E aqui a área do galpão corresponde a 12% da área do terreno. Qual o perímetro do galpão? Gente, vamos lá. Ó, quando você tem um retângulo, os lados opostos são iguais. Por exemplo, ó, essa medida aqui é igual a essa medida toda aqui. Os lados opostos são iguais. O todo, né, 140, já tem aqui 20 mais 20. 20 mais 20. Já tem aqui 40. Falta quanto? Se a soma de todo mundo é 140, falta 100. Só que você tem 100 para dividir para quantos? Para 2. Então, se você pegar 100 aqui para dividir para 2, isso aqui vale quanto? 50, né? E claro, isso tudo aqui também, ó, isso aqui tudo, ó, vale 50. O perímetro não é 140, que é a soma de todos os lados. Se eu já tenho 20 daqui com 20 daqui, eu já tenho 40. Mas não é 140 tudo, falta 100 para dividir para os dois lados, que são esses dois lados em vermelho, esse e esse. Então é 50 para cada. Gente, só que ele disse que a área do galpão, ó, a área do galpão, essa área aqui, ela é o quê? 12% de quem? Da área do terreno. Quem é a área do terreno? A área do terreno. Base vezes altura. Quem é a base? 50. E quem é a altura? 20. Gente, como é que eu calculo a área de um retângulo? Base 50 vezes a altura do terreno ABCD. 50 vezes 20, isso dá quanto? 1000. 1000 o quê? Metros quadrados. Tá? Então, a área do galpão é 12% de 1000. Gente, como é que eu calculo porcentagem? Como é que eu calculo porcentagem? Quando tem zeros, é só cortar 2 zeros, ó. O que é 12% de 1000? Corte aqui, ó, 2 zeros. 12 vezes 10 dá quanto? 120. 120 é a área do galpão. Ó, o galpão tá aqui assim, ó. Vou botar aqui, ó. Galpão. Aqui é o galpão. Isso aqui é 15 metros do galpão. Só que isso aqui do galpão eu não sei. Lembra, o galpão aqui é X, né? Aqui é X também, ó. Aqui é o galpão, aqui também é 15 metros. Gente, e quanto é a área desse galpão? A área desse galpão é quanto? 120. A área desse galpão. E como é que eu calculo a área do galpão? Base vezes quem? Altura. Isso tem que dar 120. Quem é o X? É só passar o 15 dividindo, ó. 120 por 15 dá quanto? 8. Então aqui também é 8, ó. 8 e aqui 8. Gente, ele quer o perímetro do galpão. O perímetro é a soma de todos os lados. É só somar 8 mais 8 mais 15 mais 15. Ó, 30
mais 16 dá quanto? 46. Letra C de chupa Vunesp. Gente, tá vendo? Geometria as bancas amam. Galera, é o que eu digo, ó. Matemática me batia, agora eu bato de volta. Que lindo, né, velho? Vamos embora? A 9. 2025, ó. Se 3 pessoas levam juntas 15 horas para fazer uma determinada tarefa, quanto tempo 10 pessoas igualmente capazes levarão para realizar a mesma tarefa, trabalhando no mesmo ritmo e sobre as mesmas condições, ó. Quantidade de pessoas, quantidade de horas. 3 pessoas levam 15 horas. 10 pessoas, quantas horas? X. Gente, eita, pessoal, é uma regra de 3. Simples, né? É. Quando ele te dá 2 grandezas apenas, ou você pode pensar, te deu 3 valores e pede o quarto, regra de 3 simples. Aí o cara já vai fazer cruz credo. Gente, tem que analisar se é direto ou inverso. Lembra? Quando a regra de 3 é direta, você faz o cruz credo. O cruz credo. Quando a regra de 3 for inversa, ó, lembre do I de inversa, você multiplica lado. Então, ó, gente, se eu tenho mais pessoas trabalhando, a união faz a força. Se eu tenho mais pessoas trabalhando, eu vou gastar o quê? Menos tempo. Gente, é óbvio, né? Eu tinha 3 pessoas, agora eu tenho 10. Até pelas alternativas, ó. Todas as alternativas são menores que 15. Então, quando aumentou a quantidade de pessoas, claro que o tempo vai diminuir. É uma regra de 3 inversa. Como é que você vai multiplicar? Olha o I de inverso, ó. Olha o I de inverso, ó. Tá vendo, ó? Então vai ficar quem? 10 vezes x igual a 3 vezes 15, ó. 10x, 3 vezes 15. 45. Quem é o x? Só passar o 10 dividindo, ó. 45 por 10. 4,5 horas. Ou 4 horas e 30 minutos. Resposta letra C. Gente, 4 horas mais meia hora, né? 4,5 horas é 4 horas mais meia hora. Meia hora aqui são quem? 30 minutos. 4 horas e 30 minutos. Letra C de coração e de chupa. FUVEST USP 2025 é chupa para vocês. E galera, tá aí. Ó, quando eu digo a vocês que a gente resolve as coisas diferentes, quem não assistiu a aula, tá aqui gravada, assista a aula Princípio da Reversão ou Princípio da Regressão. Várias questões de equações que dá o valor final e pede o valor inicial, não precisa você montar uma equação esdrúxula. Você vai aplicar a minha diquinha. Vai resolver de trás para frente. Vai aplicar o método que eu chamo do método dos passos de Michael Jackson, Moonwalker, né? Resolve de trás para frente, tá? O princípio, como um amigo meu falava, do revertrés, tá? Você vai resolver de trás para frente. Tranquilo? Então vamos lá. Ó, um concurso cultural premiou os participantes da seguinte maneira: o primeiro colocado recebeu
metade do valor do total, metade do valor total. O segundo, 3/5 do que restou após o primeiro. O terceiro, 1/3 do que restou após os dois primeiros. E o quarto recebeu o quê? 1/2 do que ainda restava. Os participantes do 5º ao 8º lugar dividiram em partes iguais R$ 2.400. Isso foi o que restou, né? Isso foi o que restou. Esses 2.400 aqui que restaram, tá? Foi para os participantes de quem, gente? Do 5º ao 8º. Ou seja, o 5º, 6º, 7º e 8º. Você pegou 2.400 e dividiu para 4. Isso foi o que restou. Com base nessas informações, qual foi o valor total da premiação distribuída? Você podia testar as respostas, tá? Mas, gente, uma questão desse tipo, sempre quando ele diz, deu não sei quanto, restou, você vai pegar o resto de cada. E assim, ó, por exemplo, se deu a metade do prêmio, ficou a outra metade. Sempre associe metade a dividir por 2. Sempre. Porque, gente, 1/2 é metade. É a mesma coisa que dividir por 2. Então, por exemplo, ó, sempre você vai pegar o resto, ó. O primeiro deu a metade, então ficou a outra metade. O que é a outra metade? Dividir por 2. O outro deu 3/5. Gente, ó, você tem 5 partes. Você tem 5 partes. Se eu dei 2/5, sobra quanto? 3/5. Mas aqui ele não deu 3/5. Se deu 3/5, sobra quanto? 2/5. Esse que deu 1/3, se deu 1/3, ó, se deu uma das 3, sobraram quantos? 2/3. E quem deu metade, 1/2, ficou a outra metade. Aí você pode analisar a outra metade como dividir por 2. E aí, galera, você vai resolver isso fazendo as operações inversas. Por exemplo, ó, mais volta menos, menos volta mais, tá? Divisão volta a multiplicação, multiplicação volta a divisão. Gente, sempre essas questões, ele dá o valor final e pede o valor o quê? Inicial. Você vai voltar de trás para frente. Tranquilo? Você vai resolver isso de trás para frente. Como? Pegando as operações inversa. Você vai pegar as operações inversas, sempre. Sempre pegando as operações inversas. Eu chamo esse princípio de princípio da marcha ré. Pronto. Então você vai fazer assim, ó. Você está em 2.400, que foi o que restou. Dividir por 2, volta vezes 2. Isso dá quanto? 4.800. Ó, 2/3, você volta pegando o inverso. Multiplica, ó, e você vai trocar os dois de posição. 3/2. Fica 4.800 vezes 3/2. Ó, 4.800 dividido por 2 dá 2.400, né? 2.400 vezes 3 dá quanto? 7.200. 2/5, que foi a sobra de 3/5, você volta multiplicando pelo inverso. Por quanto? Por 5/2. E aí, ó, 7.200
Ó, 7.200 dividido por 2, isso dá quanto? 3 e quanto? E 600. 3 e 600. Isso vai voltar como? 3.600 aqui vezes 5, ó. 3.600 vezes 5 dá 0, 0. 5 vezes 6, 30, vai a 3. 5 vezes 3, 15 e 3. Dá quanto? Dá quanto? 18 mil. 18 mil. Eu tô em 18 mil. Só que dividido por 2 volta a quanto? Vezes 2. 18 mil vezes 2. 36 mil. 36 mil. Letra D. Então, essas questões que diz assim, ó. Deu metade. Fica com a outra metade. Sempre associa a outra metade como um meio, ou melhor, dividir por 2. Aí eu dividi por 2, volta vezes 2. Deu 3 quintos, ó. Se eu dei 3 quintos, ficou quanto? 2 quintos. Só que quando volta, volta multiplicando pelo inverso, 5 meios. Ah, deu 1 terço, ficou quanto? 2 terços. Só que quando volta 2 terços, vezes 3 meio. Deu metade, 1 meio, ficou 1 meio. Só que 1 meio é a mesma coisa de dividir por 2. E aí dividir por 2 volta a quanto? Vezes 2. Gente, é isso. Galera, quem não está inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like, curta, compartilha. Diz o que achou aí. Quero pelo menos umas 300 mensagens aí, viu? Pra gente continuar. Senão eu vou reduzir quantidade de questões. Vou botar só aula 2 dias na semana. A gente tá botando isso, gente, porque o mínimo é isso aí. Eu não quero Pix. Eu não peço Pix aqui. Tem professor que dá aula com Pix aqui embaixo. Tá no direito dele. Eu não quero. Ah, eu quero que você chegue no canal e contribua com valor. Eu não quero. Eu podia pegar o conteúdo, resolver poucas questões e deixar o canal fechado para assinantes. E esse conteúdo que eu tô aqui dando de graça eu dava pagando. Não quero isso. Então o mínimo é dar o like, curtir e compartilhar. Siga o nosso Instagram, a gente tem dicas diárias no Instagram, questões que a gente bota lá. Então segue o nosso Instagram com força, pegue os nossos vídeos e coloque nos grupos. Ó, entra no grupo do Telegram. Gente, assista essa aula, porque ela vai sair, tá? Entra no grupo do Telegram. Gente, é isso. Muito obrigado. Um beijão. Valeu. Fui!